Olá, nessa aula a gente vai abordar a classificação das doenças dos discos intervertebrais. Houve um grande avanço nessa área, hoje em dia são classificados 8 subtipos de problemas de disco intervertebral devido às técnicas avançadas de diagnóstico por imagem. Isso permitiu um grande avanço também nas condutas terapêuticas, que diferem para cada tipo de problema. Você está no canal Neurovet Descomplicada e meu nome é professor Jorge Costa. Obrigado e vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar dos problemas dos discos intervertebrais. Em 1800 foi relatada a primeira vez a ocorrência de hérnia de disco em cães. Mais ou menos na década de 40, 50, Hansen e colaboradores descreveram essas duas formas. A protrusão, onde parte do anel fibroso se rompe, mas não há extravasamento do núcleo pulposo para o canal medular, e na outra situação onde há extrusão, extravasamento do núcleo pulposo para dentro do canal medular. Então só existia, até mais ou menos 2020, essas duas descrições bem feitas em relação à protrusão e à extrusão. Então a gente tinha somente essas duas classificações. Hoje em dia a gente tem 8 classificações em relação às possíveis doenças do disco vertebral. Então isso aumenta muito o leque, a assertividade em relação ao tratamento também. Então é importante a gente conhecê-las. Elas são relativamente recentes, né? De 2020. É preciso que a gente vá se familiarizando com ela. Então aqui, ó, a gente vai falar em relação à anatomia do disco intervertebral. Aqui passa a medula, sobre a região do disco intervertebral que se localiza entre as vértebras. Nós temos o núcleo pulposo, que quando ele é saudável, ele é muito hidratado, ele tem cerca de 90% de água. O anel fibroso, que dá resistência para que esse núcleo pulposo sirva como um amortecedor entre as vértebras. E aqui a medula espinhal. Só que aqui o anel fibroso é muito mais delgado do que na parte dorsal, ele é muito mais delgado do que na parte ventral. Então, muitas vezes, quando existe a extrusão do material discal, ele vai invadir aqui o canal medular e comprimir a medula, que vai dar a sintomatologia que a gente conhece como a sintomatologia da compressão medular, que tem vários graus. Então aqui inicialmente a gente vai deixar de usar Hansen, né? A gente vai usar mais protusão a partir de agora, tá? Porque ele que descreveu a primeira vez, mas como abriu muito mais o leque, a gente tem que usar uma linguagem única. Então aqui a protusão do disco intervertebral, ela vai ocorrer principalmente em animais mais velhos, e não condrodistróficos. A gente vai ver quais são as raças condrodistróficas, mas de modo geral as raças condrodistróficas são aquelas com a perninha curtinha e com o corpo comprido. A protusão isoladamente, normalmente ela tem sintomas leves, crônicos e progressivos, só que eventualmente ela vem associada, por exemplo, com a espondilomielopatia cervical caudal, né? Que é um problema na região cervical e ela ajuda no agravamento do problema. Ou então, na estenose lombosacral, ela contribui para que haja compressão desses filetes nervosos. E, de modo geral, o diagnóstico da protusão a gente pode fazer na mielografia, na tomografia, mas como exame ouro, né, que vai dar uma melhor avaliação, é ressonância magnética, né? A raio-x simples a gente nem colocou aqui, porque na verdade a gente faz raio-x simples somente para descartar outros problemas que não sejam hérnias, né? Ou comprometendo diretamente a medula, porque a gente não consegue ver a medula no raio-x simples, né? Nem ter noção dela. Bom, então aqui a gente tem uma protusão de disco, aqui ó. Então você tem uma ruptura parcial do anel fibroso dorsal e existe um abalamento, uma protuberância querendo que faça com que saia o núcleo pulposo, mas ele não saiu, porque essa parte aqui está parcialmente rompida, mas não está totalmente rompida. Então aqui, ó, o exemplo clássico, isso aqui é uma mielografia de protusão de disco intervertebral. Você vê que ele é homogêneo, ó. Ele vem aqui, o contraste, né, existe um estreitamento, mas existe um estreitamento homogêneo, tanto na L1 como na L2. Aqui também da mesma forma, ó, ele é homogêneo. Esse aqui é uma protusão de disco. Aqui a gente já consegue ver uma extrusão de disco. Por quê? Porque aqui ó, existe uma compressãozinha pequena e aqui ó, uma compressão grande, seguindo até aqui. Existe uma desproporcionalidade entre os dois lados. Isso aqui me indica
que o material ele não está mais dentro do anel fibroso, ele já saiu e invadiu o canal medular, principalmente nessa região aqui. E como tratamento? Dependendo da situação, a gente pode fazer, na caso de protrusão somente, tá? Sem que haja extrusão. A gente pode fazer o tratamento clínico, né? A gente pode fazer a fenestração, que é uma abertura da janela na região do disco intervertebral para tirar o material lá de dentro. E quando tiver problemas associados, por exemplo, uma espondilomielopatia cervical caudal, você vai ter que tratar esse problema. Ou então, quando tiver uma estenose do lombo sacral, você também que vai ter que tratar esse problema associado, que não é assunto dessa aula de hoje, senão a aula vai ficar muito grande. Então aqui, ó, o que é a degeneração discal? Então aqui, ó, está vendo numa ressonância, então a gente vê aqui, ó, o núcleo bem hidratado, olha aqui, ó, 90% dele é constituído de água, aqui tem um anel fibroso em volta, aqui as vértebras, e ele fica com essa coloração branquinha. A água na T2 da ressonância magnética fica com essa característica, tá? Aqui ele já está parcialmente desidratado. Aqui ele já está sofrendo uma metaplasia que pode ser fibroide ou condroide, está se modificando, deixando de ser líquido e se tornando mais fibroso, mais cartilaginoso, devido a essa agressão constante que ele vem passando, né? Então aqui existe algumas rupturas do anel fibroso e mais degeneração, e aqui existe uma metaplasia que leva à calcificação do disco intervertebral. Ele fica totalmente degenerado e desidratado. Aí entram aqui nessa região vasos, então por isso que ele se calcifica, porque entram vasos, aumenta a irrigação e a calcificação. Aqui nessa situação é onde existe mais, ele fica mais propenso a sofrer extrusões, mas não que o líquido hidratado não possa sofrer extrusão. Pode, a gente vai ver essa diferenciação aqui hoje. Então olha aqui, ó, extrusão de núcleo desidratado. É o que a gente vê de forma mais comum, que era chamado de Hansen tipo 1. Normalmente animais condrodistróficos, né? Quem são? São aqueles que a gente vai falar daqui para frente, né? Mas é o Teck, é o Shih Tzu, o Beagle, essas raças assim, com as perninhas bem curtas e com o corpo alongado. E normalmente acontece com animal de 6, 7 anos de idade. A grande maioria deles está nessa faixa. E os sinais normalmente são agudos e intensos, porque existe uma compressão com material ressecado e endurecido. Então ele vai comprimir a medula de forma bastante significativa. E aparecem os sintomas, né? O primeiro sintoma, só a nível de curiosidade, é a perda da propriocepção. Depois tem a ataxia proprioceptiva, que também não pode ser tema dessa aula, senão a gente vai abrir muito o leque e vai se perder. Então a gente vai tentar se concentrar nos tipos de problema de disco intervertebral. E em casos extremos, pode levar à forma intradural, onde um pedacinho desse disco calcificado, ele atravessa a dura mater e lesiona a medula lá e fica lá dentro. Então é extremamente agressivo, devido à alta velocidade. Quando rompe esse anel fibroso, ele sai lá de dentro com muita velocidade e ocasiona transtornos muito maiores. Qual é o padrão ouro diagnóstico, né? A tomografia se vê bem, a mielografia também, de modo que se vê bem, mas a ressonância é sempre melhor. A tomografia aqui, por ela conseguir tirar a sobreposição óssea, também fica muito fácil, muito simples de ver a extrusão de disco desidratado. Então aqui um exemplo de raças condrodistróficas, né? Beagle, Basset, Bulldog francês, Piquinês, Shih Tzu, Lhasa, Corgi, esses todos aí. Então aqui, ó, o que a gente falou da extrusão, aqui existe a ruptura do anel fibroso dorsal e o material do disco, o núcleo do disco, o núcleo pulposo dele, que agora está desidratado, né, sofreu metaplasia, ele invade aqui o canal medular e comprime a medula. Isso causa transtornos extremamente graves. Então aqui, ó, na tomografia é muito fácil de ver, porque como a tomografia tira a sobreposição dos ossos, a gente vê essa área mineralizada aqui. Aqui é C1, C2, entre C2 e C3, que é o primeiro lugar de disco na região cervical, a gente vê uma grande massa aqui, ó, comprometendo mais de 80% do canal medular. Esse animal, muito provavelmente, ele está tetraplégico, com esse grau de compressão. Aqui na região lombar, né, a gente vê o disco aqui também, numa tomografia, a gente vê o disco aqui dentro do canal medular. Outra apresentação, a terceira apresentação que a gente vai falar, é a extrusão de núcleo desidratado com hemorragia epidural.
Então aqui já não é mais nas raças condrodistróficas, ela já acomete as raças grandes não condrodistróficas e normalmente animais mais velhos, que esse núcleo também, por serem animais mais velhos, também passou pelo processo de desidratação. Ocorre além da saída do material que rompe o anel fibroso, ele invade o canal medular, ele rompe o plexo venoso ventral, que passa na parte de baixo do assoalho do canal medular. Isso causa uma hemorragia significativa que ajuda, que contribui ainda mais para a compressão. Então são casos extremamente graves. E geralmente esse problema ocorre na região tóraco-lombar. E ela é aguda, intensa e progressiva. Vai cada vez piorando mais, com mais dor. Por quê? Porque ela não está comprimindo, um lugar só. Ela está comprimindo uma área extensa. Ela não só o disco ali, mas a hemorragia contribui para que haja compressão de toda aquela região. O exame ouro para o diagnóstico é a ressonância magnética. Então aqui, ó, demonstrando a vascularização da medula, então os vasos têm o plexo venoso ventral e aqui pode ocorrer a ruptura do anel fibroso dorsal e, consequentemente, hemorragia nessa região. Bom, então a gente vê essa área aqui mais hipodensa e essa área aqui mais hiperdensa, demonstrando que existem estruturas diferentes aqui dentro, e ambas comprimindo o canal medular, piorando o quadro. Aqui, o quanto antes a gente fizer a descompressão, melhor são os resultados. Mas existe uma tendência muito grande a gente ter problemas muito sérios aqui. O risco de mielomalácia aqui é bastante grande. Bom, outra forma de doença do disco intervertebral é a extrusão traumática. Essa aí, qualquer raça e qualquer idade pode estar sujeita, porque ela é decorrente de um trauma externo bastante importante. Por exemplo, uma queda de um lugar alto, um atropelamento onde existe um impacto muito forte, e isso causa uma ruptura do anel fibroso com grande velocidade de expulsão do núcleo, e isso vai causar uma compressão aguda extremamente forte na medula espinhal, que pode levar também, o disco invade a dura mater, atravessa a dura mater e fica na região intramedular também. Então os sintomas são intensos e agudos e a melhor forma é a ressonância magnética também. Então aqui, ó, quando a gente faz a tomografia, aqui é uma tomografia, aparentemente não tem nada, você vê aqui, ó, não tem nem fratura, né? Você vê, não existe fratura, não existe luxação. Talvez aqui uma aproximação das vértebras adjacentes, mas também não dá para falar mais nada além disso. Só que quando a gente olha aqui na ressonância, a gente vê que o material de disco não está mais aqui dentro e existe lesão importante aqui na medula. A medula aqui está muito alterada. Provavelmente houve até secção da medula aqui. E sério, né? Porque a gente precisa ver. Porque se você olha aqui na tomografia e não tem experiência em neurologia, você vai falar assim, não tem nada. Esse animal não tem nada, não quebrou, não tem sinal de disco nenhum. E na verdade houve a saída de material de disco, aqui no caso ele está hidratado, então a gente não consegue ver mesmo, causando uma lesão extremamente grave na medula. E na medida do possível, né, como forma de tratamento, descompressão da medula espinhal e, se necessário, estabilização. E a extrusão do disco hidratado é a quinta apresentação, né? Bom, então aqui nós estamos falando agora da extrusão do núcleo hidratado, né? Então, normalmente, animais de meia idade pode ser condrodistrófico ou não, já vi condrodistrófico, mas a literatura fala que não são condrodistróficos, de meia idade a idosos. Sintomas agudos, intensos e predominantemente motor, com menos dor e mais, e por ser normalmente na região cervical, né, então você tem uma tetaparesia, e ela é assimétrica, então o animal não consegue andar, mas não demonstra tanta dor. E por que a gente tem que reconhecer? Normalmente a gente vai fazer esse reconhecimento na ressonância magnética, mas com a mielotomo também dá para fazer e a gente consegue determinar na mielotomo também. Por que é importante a gente conseguir visualizar isso, né? Então aqui, ó, o disco aqui hidratado, ocupando a parte ventral do canal medular. Aqui uma outra situação do disco hidratado, ocupando a parte ventral do canal medular, causando o estreitamento da medula espinhal. Mas por que a gente tem que reconhecer? Porque aqui, ó, o tratamento é basicamente clínico. Por quê? Porque esse disco está hidratado, em pouco tempo, em 2 semanas mais ou menos, ele é reabsorvido e libera a medula totalmente. A única situação que há necessidade de se fazer a cirurgia,
por ser a região cervical, pode deprimir muito a função respiratória. Então, se o animal tiver muita dificuldade respiratória e se estiver prejudicando essas 2 semanas, ele possa morrer por dificuldade respiratória, então nessa situação a gente vai operar uma descompressão ventral e remover esse material que ele está hidratado, que não precisaria remover se não fosse essa situação. Então esse 6º caso aqui, essa 6ª apresentação, ele é bastante interessante, porque você tem extrusão aguda não compressiva do núcleo hidratado. Mas como assim não compressiva? Na anterior existia compressão, aqui não existe compressão. O disco saiu hidratado e não está causando compressão nenhuma. Mas qual é o problema? O problema é que ele saiu uma quantidade muito pequena, mas numa velocidade extrema. E porque sai um pedacinho pequenininho, mas ela atravessa com muita força, dá um impacto muito grande na medula. Então a lesão é muito mais pelo impacto desse projeto imício do que da quantidade do volume que está ali causando a compressão. Então a lesão é tão importante que ela é assimétrica, porque é onde bate aquele pedacinho de disco sair, que a ruptura foi muito pequenininha do anel fibroso dorsal. Mas por isso fez com que ela saísse com muita velocidade, como se fosse um tiro. Então os sinais são assimétricos. Por que são assimétricos? Porque causa lesão onde bater com essa intensidade. Hiperagudos, intensos, e normalmente a região toracolombar é a região acometida. E esses animais, quando sofrem, passam por essa situação, é que eles estavam em atividade física intensa. E também, dessa mesma forma, esses casos extremos podem levar àquela forma intradural, que esse impacto, mesmo o disco hidratado, ele pode perfurar a dura mater e parar na região intramedular, que é muito mais grave, as consequências são muito piores. O diagnóstico é feito através da ressonância magnética. Então aqui é a ressonância magnética, extrusão aguda não compressiva. Então você faz uma mielografia, o contraste passa normal, não tem nada, você vai falar que não tem nada. Só que aqui, ó, na ressonância, você vê, essa aqui é a mesma ressonância desse caso. Aqui você vê esse hipersinal aqui, dentro do canal medula, dentro da medula. Por que esse hipersinal dentro da medula? Porque esse disco aqui, olha, está até menorzinho, ó. Um pouquinho desse disco aqui, que está hidratado, ele saiu e deu um impacto muito forte na medula. Por isso que é assimétrico, porque é onde ele saiu que ele vai causar essa lesão. Então, a gente consegue determinar dessa forma. Esse aqui não é cirúrgico. Não adianta você ver cirúrgica. Tem compressão aqui? Não tem compressão, não tem que ser removido. Aí, como é que eu vou fazer? Tratamento clínico. Você faz fisioterapia, faz anti-inflamatórios e vão ver como é que há essa evolução. Muitas vezes evolui de forma ruim. Pode virar uma mielomalácia, por exemplo. O 7º tipo é a extrusão intradural e intramedular. Aqui qualquer raça, qualquer idade pode ser decorrente da extrusão do núcleo desidratado, como aí que a gente já viu, pode ser decorrência de um trauma, pode ser decorrência daquela forma aguda não compressiva que tem um núcleo hidratado. Então os sintomas aqui são hiperagudos e intensos. E aqui a chance do animal desenvolver uma mielomalácia é a maior situação que tem, porque na verdade esse segmento, esse pedacinho de disco, ele atravessou a dura mater e está na região intramedular. Imagina a lesão que ela não causou lá dentro. Causou uma lesão extremamente importante. É o caso daqui que a gente está vendo aqui, o caso mais grave. Então aqui, ó, só para exemplificar, aqui nesse hipersinal, a gente tem aqui, ó, o núcleo hidratado, né? Saiu um pouco desse núcleo aqui e ele atravessou a medula. Como é que eu sei que ele atravessou a medula? Porque tem um segmento aqui pouco hidratado, né? Que ele está aqui dentro, ó. Aqui dentro da medula espinhal, ó, essa pontinha aqui, que ele atravessou, o disco atravessou aqui e entrou lá dentro da medula espinhal. Imagina a lesão que ele não causa aqui. E aqui, essa área mais escurecida é hemorragia dentro da medula. Então também é uma situação bastante grave. Não é cirúrgico, aqui não existe compressão, não tem o que você remover aí. Ah, mas tem um pedacinho de disco lá dentro, mas ele é muito pequenininho, né? E se a gente fosse tentar remover isso aí, ia causar mais lesão sem causar benefício nenhum. Uma outra modalidade é mielopatia embólica fibrocartilaginosa. Pode ocorrer em qualquer raça, mas geralmente ocorre em Pitbull e Staffordshire. 80% das raças que ocorrem são esses animais. São animais muito fortes, muito ativos, e ela ocorre de forma hiperaguda e sem dor. Então o animal está fazendo exercício, está pulando para lá e para cá, e há uma ruptura desse anel fibroso, e um pouquinho desse disco, dessa cartilagem, ele acaba parando dentro de uma artéria que irriga
naquela região. Então existe um comprometimento da vascularização da medula espinhal. Então, na verdade, existe uma embolia, né, uma falta de vascularização para aquele segmento. Então, normalmente são segmentos longos. Então, aqui, ó, a gente está vendo uma lesão discal focalizada bem em cima do disco. Então, a gente vê aqui o hipersinal, né, nessa região. E aqui, ó, já a mielopatia embólica fibrocartilaginosa, você tem o hipersinal se estendendo por vários segmentos da medula, indicando que aqui existe um comprometimento vascular e não uma lesão de disco direto. O disco que está ocasionando o problema mas o disco está ocasionando o problema porque ele entupiu uma artéria e essa artéria vasculariza esse segmento todo de medula. Então você vai ter uma extensão muito maior. Também não é cirúrgico, não tem o que ser feito aqui. Ah, mas não tem como ir lá, achar a artéria, desobstruir a artéria? Não, são artérias pequenas e muitas vezes a gente só consegue ver isso, às vezes não consegue ver, em exames histopatológicos. Diagnóstico definitivo no exame histopatológico. Bom, então eu resolvi fazer um resumão que eu acho que vai ser útil para uma revisada rápida, né? Então a gente vai falar sobre as apresentações, a extrusão de disco desidratado. Então ele sofre uma metaplasia, normalmente os animais não condrodistróficos, ele apresenta o primeiro tipo, que a gente chama de protrusão, né? Não existe ruptura do anel fibroso e existe um abaulamento para dentro do canal medular. A gente pode ver isso na mielografia, na mielotomo e na ressonância magnética. O tratamento geralmente é clínico, mas você pode fazer o tratamento cirúrgico através de fenestração e também estabilização de vértebras cervicais, estabilização da região lombosacral, que é onde normalmente está associada com esses tipos de problema. Na metaplasia precoce, a gente vai ter nos animais não condrodistróficos e nos condrodistróficos. Nos condrodistróficos, eles têm esse fator aqui que propicia essa metaplasia precoce, né? A gente pode ter a apresentação número 2, que é a forma de extrusão. Com a extrusão, os condrodistróficos são muito mais sujeitos à extrusão com disco calcificado do que os não condrodistróficos. Então aqui, ó, 4 setas aqui e uma seta aqui. E a gente pode fazer esse diagnóstico na mielografia, na tomografia simples ou na ressonância magnética. Quando existe essa extrusão do tipo 2, ela pode ocasionar hemorragia epidural, que aí é o tipo 3. Os animais não condrodistróficos, eles são muito mais sujeitos a apresentar essa hemorragia epidural. A ressonância magnética é o padrão ouro para o diagnóstico. Aqui, tanto na extrusão sem hemorragia e na extrusão com hemorragia, o tratamento é cirúrgico. Fazer a descompressão da medula e remover esse coágulo que esteja lá. A segunda forma, a extrusão, da extrusão traumática, elas podem acarretar a forma intradural e intramedular, onde um pequeno pedaço de disco atravessa a dura mater e lesiona a medula diretamente. O padrão ouro é a ressonância magnética para a gente ver isso. Mas a mielotomo também você pode ver o contraste entrando para dentro da medula, invadindo o espaço subdural. Aqui o tratamento não é cirúrgico de modo geral, porque essa lesão aqui é muito intensa e não tem muito material para você tirar lá de dentro. Já com disco hidratado, a apresentação número 5, né, é extrusão com disco hidratado, normalmente é na região cervical. A mielotomo dá para ver isso muito bem, a ressonância também, e o tratamento é basicamente clínico, não cirúrgico. Por quê? Porque em 2 semanas, de modo geral, o animal tem recuperação total. Só se faz o tratamento cirúrgico se porventura esse animal tiver muita dificuldade respiratória, que chegue a comprometer a vida dele. Agora, a apresentação número 6 é uma extrusão aguda, com disco hidratado não compressivo. É a forma em projétil, onde sai um pequeno pedaço com uma força extraordinária e causa uma lesão muito intensa na medula, que pode até ocasionar a forma intradural e intramedular. O melhor jeito é através de visualizar isso, né, é a ressonância magnética, né, que a gente vê aquele hipersinal na medula. O tratamento aqui não é cirúrgico, porque praticamente não existe compressão, assim como na forma traumática com o núcleo hidratado. O diagnóstico é feito por ressonância magnética, intradural e intramedular. A mielotomo pode conseguir ver, porque você pode ver o contraste entrando na região subdural, mas a ressonância, sem dúvida nenhuma, é o padrão ouro. E aqui também não é cirúrgico. Então esses dois aqui não são, esses 3 aqui com discos hidratados não são cirúrgicos. Esse aqui pode ser necessária a cirurgia, mas de modo geral não é. E a outra forma que o disco pode ocasionar problema é causando embolia. Como assim? A mielopatia embólica fibrocartilaginosa. Um pedacinho do disco invade uma artéria que compromete um grande segmento medular.
esses problemas são assimétricos, normalmente relacionados a Pitbull, Staffordshire, que são muito ativos e muito fortes. O diagnóstico é feito na ressonância, onde a gente vê um hipersinal por uma área bastante extensa. E o tratamento não é cirúrgico também. Bom, gente, era basicamente isso que a gente tinha para apresentar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Obrigado e até a próxima.